Boa tarde para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu venho lembrar os irmãos que Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos. Entendeu? E Deus falou para Caim, desde o começo da Bíblia, Deus fala que só existe 2 caminhos. É o caminho do bem e do mal. O caminho do bem é você se converter dos seus pecados e lutar com todas as suas forças para andar dentro dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra de Deus. E o caminho do mal é tudo que contraria esses 10 mandamentos. Toda religião, toda seita, todo tipo de coisa que você vê pelo mundo aí, que tem detalhes, que seja um detalhezinho, mas que é contra os 10 mandamentos, esse é o caminho do mal. O caminho do bem de Deus é caminhar, lutar com todas as suas forças para andar dentro dos 10 mandamentos. Se você lutar com todas as suas forças e acontecer no meio da sua luta você cair, você se arrepender de coração, você é perdoado, aí entra a lei da graça, mas você volta a obedecer os mandamentos. Porque se você morrer fora dos mandamentos, lembrando, os mandamentos é Jesus, se você morrer fora dos 10 mandamentos, você perdeu a salvação. Entendeu? Jesus, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus que fala no capítulo de Apocalipse, no livro de Apocalipse 4. Lá fala dos 7 Espíritos de Deus. O mandamento do sábado é o 7º Espírito de Deus. E o 7º Espírito de Deus é o Cordeiro, porque o número 7 é o Cordeiro, por isso que Jesus é chamado Cordeiro. Jesus também ele é chamado a serpente, que ele é os outros 9 mandamentos. Os 7 Espíritos é o mandamento do sábado, os 9 mandamentos é a serpente. Os 7 Espíritos é o Cordeiro, os 9 mandamentos é a serpente, que são os 10 mandamentos. Isto é Cristo. Aí quando você vai no livro de Juízes, capítulo 7, lá Deus escolhe 300 homens que lamberam as águas como cão, como cachorro. Por quê? Porque livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Por quê? Porque o número 5 simboliza fidelidade, que é simbolizado pelo cachorro. E Jesus, ele é o Cordeiro, que é o mandamento do sábado, o número 7, e ele é a serpente, que é o número 9, que são os 9 mandamentos. Quando você junta os 7 Espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. E quando Jesus vinha falando que ia sacrificar por nós na cruz. Aí quando Jesus sacrificou por nós na cruz, ele provou a sua fidelidade, ele foi fiel como um cão. Aí o número do cão é o número 5. Aí Jesus é o leão, o 16, com o número 5 dá 21. 21 que forma a novilha do sacrifício. Jesus é a novilha do sacrifício. Por quê? Porque ele é o cabeça da igreja e nós somos corpo de Cristo. Jesus é a novilha do sacrifício, que é a novilha vermelha que sacrifica Israel, que é simbólica. A novilha vermelha simbolizava Cristo sendo sacrificado por nós, que é o número 21. Por isso, quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 21, lá fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, porque ali ele se tornou a novilha do sacrifício e sacrificou por nós. E se você for fiel para obedecer os mandamentos como Cristo foi fiel, você terá a vida eterna no paraíso. Se você morrer fora disso, irmão, se você morrer em qualquer religião que fala de Jesus, mas muda os mandamentos, que são os 10 mandamentos, você perdeu a salvação. Portanto, vigiai e orai. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é os 10 mandamentos. Entendeu? Fora disso, não há salvação. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu falo isso, irmão, para o seu bem, para o bem da sua família. Orai e vigiai.